A Bíblia também diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, ou seja, essas palavras não hão de passar. Aleluia. Glória. Mas nessa noite ele diz assim: eis que eu estarei à porta e bato. Amém, Jesus. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? Glória a Deus. Vamos ler aqui no livro de Ezequiel, Então, olha, Ezequiel 37. Olha, isso é espiritual, viu, igreja? O Espírito Santo me deu em Ezequiel 37. Quem crê que o Espírito Santo de Deus ainda fala com os seus? Glória a Deus. Então você que tem suas Bíblias aí, sua Bíblia, abra no Ezequiel 37. Deus está dando livramento, de Amém, novo, mais um Jesus. livramento. Glória a Deus. Eu creio no pulso, na pulsação espiritual. Amém, Jesus. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Ezequiel 37, quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia, e vamos procurar, né? Deus está dando livramento, igreja. Amém. Olha. Glória a Deus, eu creio. Tem umas patentes espiritual, tem uma rachadinha, tem uma prostituição. Quem crê que o Espírito de Deus revela? Glória a Deus. A Bíblia diz que a gente tem que ser prudente como uma serpente, né? Amém. Mas simples como uma pomba, né? A Bíblia diz que a gente tem que ser templo do Espírito Santo e ter visão de águia. Glória a Deus. Não é visão de pardal, que só anda em Camboi, são núpio e voa baixo. Mas visão de águia que voa alto e enxerga ao longe. Não é assim? Então Deus vai dar livramento? Vai. Os livramentos é para quem quer os livramentos. A proteção para quem quer proteção. Amém. Né? A prosperidade para quem quer a prosperidade. Quem quer prosperidade, quem quer proteção, zela, obedece, honra. Glória a Deus. Como foi falado, passará os céus e a terra, mas essas palavras não vão te passar. Tem providência de Deus, viu? Aleluia. Tem providência Glória de a Deus. Deus. Uma vez, igreja, até eu fico meditando como o Espírito Santo de Deus me usa. Glória a Deus. Pois não foi fácil para alcançar esse nível, né? Aleluia. Portais que vão sendo abertos de acordo com o zelo, o esforço, né, da gente, a oração de Daniel, ao qual Deus está com seu servo, né? Glória a Deus. E a sua serva também. Glória. Independente que seja. Amém. Vamos lá, que diz assim. Quero dizer para a igreja que eu não sou pregador, sou apenas um servo, um pequeno servo, entre os mais pequenos, mais Glória a pequenos. Deus. Somos pequenos, né? E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, Aleluia. e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém? Quem crê na palavra de Deus? Glória a Deus. Você crê na palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus? Glória a Deus. A Bíblia diz, Glória a Deus. a Bíblia diz no livro de Éfesos 6:11, revestivos, né? Glória a Deus. Revestivos. Irmão, pode tomar seus assentos, Aleluia. dando glória. Revestir. O que é revestir-se, igreja? Orar, jejuar, consagrar, obedecer, né? Orar sem cessar, né? Sai de casa, vai ali, vou passando pela prova, o inimigo não vai achar brecha para entrar na tua mente. Você vai para o trabalho, vai com a sua mente ocupada, aleluia, no Espírito de Deus, dando lugar, meditando na palavra que você leu, meditando na palavra ao qual o pastor falou, a pastora, meditando no hino ao qual você ouviu, e vai dando glória. E o inimigo vai olhar para um lado, para o outro, rapaz, pelejo de uma forma de outra e não consigo alvejar o alvo. Glória a Deus. E assim sucessivamente, né? Então faça a obra e diga que Deus é grande. Vamos ler a palavra, né?
a visão de um vale de ossos secos. Irmão, por que Deus desperta Ezequiel? Deus queria transformar, aleluia, algo ao qual muitos achavam impossível. E as coisas impossíveis é as coisas que Deus gosta de fazer, não é assim? Glória a Deus. Vamos baixar um pouquinho, vamos aumentar o microfone. Glória a Deus. Baixou o microfone. Você tem que baixar a caixa. Oi. Baixa mesmo. Glória a Deus. 2, ok. Volume do microfone. O microfone é aqui, né? Glória a Deus. Então aqui é o áudio. Aqui é. 1, 2, ok. Tá bom, tá bom. Glória a Deus. Subiu a agudo. Subiu a agudo aqui. Paz. 2, tá bom. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus que paira sobre o lugar, sobre a igreja. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, mas havia trevas. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Então somente uma palavra, versículo 3, disse Deus: haja luz. Diz a Bíblia que todas as trevas foram por ele dissipadas. Então nessa noite, o título da palavra é a visão de um vale de ossos secos. Coisas impossíveis é coisas que Deus gosta de fazer na vida do homem, da mulher. Quando você acha que não tem mais solução, não tem mais saída, glória a Deus, aí entra em cena o Espírito de Deus. Não te preocupa com o que há de falar, nem com o que há de dizer, pois não falará voz, mas eu falarei. E Ezequiel foi levado em espírito a um vale de ossos. E o Senhor fez ele passear em volta. E perguntou a Ezequiel: poderão viver esses? Adácia. De canto de Cantarábia, as terras, fogos. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Então nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Há uma ferramenta espiritual. Deixa Deus trabalhar na tua vida, na vida dos teus, pois é só vitória. Há umas patentes espiritual, há um pé chato, há um gordo, há um magro, há um feitiço caindo por cima do feiticeiro, há uma prova sendo destruída, há um ferreiro caindo por terra, muitas bombas giram e Iemanjá sendo controlado, o Espírito Santo pairando sobre a igreja, sobre o lugar. Deus está dando livramento, e eu creio no livramento. A proteção é divina, viu, igreja? Quando o Espírito Santo Deus paira e diz que está dando livramento, é para os que creem e confiam. A Bíblia diz no livro de Isaías 54, verso 17: toda ferramenta forjada, preparada contra ti, não prevalecerá, ou seja, não prospera, né? Então, assim sucessivamente. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Deus da glória, Espírito de Deus. E assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Queda de Satanás. Quem crê nisso? Há uma bomba gira, irmão, caindo por terra. Há uma fé dentina tão grande. Há uma feitiçaria, uma bruxaria, uma magia, demônio, carne, casa, caindo por terra. Quem crê na palavra de Deus? Glória a Deus. Quem crê no poder de Deus? Glória a Deus. Fica na posição, igreja do Senhor, pois passará os céus e a terra, mas essas palavras não hão de passar. Eu vou fazer mudança, vou destruir
vale do passarinheiro, as potestades alheias, maligna, malévola, que tem assolado em meus povos e minhas nações. Deus da criação, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei nas vossas terras, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, e escreve nele, por Judá, pelos filhos de Israel, seu companheiro, e toma outro pedaço de madeira, escreve nele, por José, para Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta o outro, para que se unam e se tornem uma só terra na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significa estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e da tribo de Israel, sua meta espiritual. Ninguém pode impedir o trabalho do Senhor. Suas companheiras, e as ajuntarei, a vara de Judá, e farei delas uma só vara. Dicas, Igreja Católica, caindo por terra. E elas se farão uma só na minha mão. Deixa Deus trabalhar. Tem uma droga caindo por terra por esses dias. Tem uma ferramenta de Lúcifer caindo por terra. Tem uma asta de caixão. Tem um império de Lúcifer. Tem uma farra. Tem uma fofoca e tem um feixe. Deus está dando livramento. Quem crê nisso, levanta a mão da glória. Ao padre Cícero Romão Batista, ao bucho, a lágrima, muitas lágrimas, ao degrau para subir, feitiço caindo por cima de feiticeiro, basta todo mal, e as apostia, a forra espiritual, degrau para subir, degrau. Quando fala em degrau, igreja, é Deus dando a autoridade. Então, se você está no degrau, você vai subir outro degrau, de acordo com o esforço, né? Esforça-te. Josué 1, verso 9. Não te mandei eu,
esforça-te. Olha, E papai tem tá muito falando. bom ânimo, que eu te ajudo. Não passe, não te espante, não te assombre, eu sou o teu Deus por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. Nossa, não você, né, Vanessa? Deus Foi a minha mãe que maravilhoso. me deu, mas tá velha. Oh meu É. Deus, tu lhes dirás assim, diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá. Farei Glória! delas uma só vara. Então Deus vai juntar, né? Eu creio. Deus não vai espalhar, Ele vai juntar, Ele vai restaurar, Eu creio. Ele vai ressuscitar aquilo que está morto, né? Está perdido, se encontra perdido. Então coisas impossíveis, pois a Bíblia diz que aqueles ossos estavam de uma forma que estavam sequíssimos, estavam rachados. Será que é capaz desses ossos ressuscitar, ganhar vidas? Glória a Deus. Espiritualmente falando, Deus ele abala os céus, abala a terra, abala o mar para dar vitória a quem é fiel. Então somente te esforça-te, né? Te esforça-te. A obediência em primeiro lugar. Quando se trata de obediência, quando se trata de honra, busca o teu Deus enquanto se pode achar, enquanto está perto. A luta vem, mas passa. Muitas vezes você olha para o vale e diz: ah, não tem jeito não, não tem saída. Mas esse povo vem da onde? Ele vem de lá do Egito. E porque estão jazindo aí no deserto, o Senhor está guiando. E até aqui não faltou nada. Aleluia. E porque agora encerrou na frente do mar, vão morrer. Atrás vem Faraó, e não vem manso não, vem com seus melhores carros, seus melhores cavalos, Glória a Deus. suas melhores armas, e o cerco fechou. Não vai para canto nenhum, não pode escalar as colinas, não pode atravessar esse mar. Aí Deus olha para Moisés, homem de Deus, varão valoroso. O Espírito Santo pairava, andava com ele, era com ele uma intimidade brutal, uma intimidade exemplar. E agora o Senhor olha para o povo e vê o povo tudo embaraçado, Amém. perturbado. Vamos morrer. Moisés, você trouxe nós para nos morrer aqui. Lá nós não ia morrer lá. Melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito. E aqui a gente vai morrer. E o Senhor, eu imagino o Espírito Santo com Moisés, intimidade, autoridade. Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz o meu povo que marche. Meu Deus. Aleluia. A casa do Senhor toda caída, o exército derrotado, e agora o exército ganha vida. Poderão viver esses ossos? Estão mortos, perderam a fé, perderam a confiança, não ora mais, não jejua, não consagra, só dorme. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus que paira sobre o lugar, sobre a província, quer ouvir mais, argumento, esforço, quer ver ali o selo, o cuidado, a dedicação, a fé. Perdeu a fé, não tem mais controle. Moisés, nós vamos morrer. Faraó vem atrás com os melhores cavalos, os melhores carros, suas melhores armas. E aí o Espírito Santo fala com Moisés. Dos céus, o Pai eterno, o Criador dos céus e da terra. Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Senhor, o cajado. Então toca nas almas, e eu tocarei na terra. Elevarás terra, fogos, l'amor que me defaço, indefai. E quando o Senhor toca na terra, levanta uma muralha de fogo.
cavalos, seus cavaleiros, freia. E Moisés está com o cajado nas águas, abrindo a fenda de mar dentro. Vai morrer. Não vai ninguém morrer. Eis que eu estarei sobre a rocha. Eis que eu estarei sobre as águas. Eis que eu estarei sobre a terra, sobre o mar, sobre a província, sobre o lugar, sobre a igreja, sobre tua vida. Fica na posição. Cai por terra o inimigo. Levantaste. E aí Deus abre o grande mar, o povo passa a pé enxuto, uma grande vitória. Ouve para quem busca Deus com zelo. Aleluia. O nosso Deus, igreja, é grande. Amém? Só até aqui. A Bíblia diz que aquele exército ali foi a casa de Israel, a igreja que estava perecendo. E Deus deu vida, deu ânimo. Eu vou louvar um hino para encerrar aqui. Vanessa